Oi, Bis, tudo bem? Aqui é a Rafael Campos, estou com mais um episódio para vocês e hoje, agora no nosso pós-Natal, vamos fazer um vídeo que já fazia um tempo que eu estava querendo fazer, mas estava precisando de uma desculpa para isso. Tanto que agora, nesse Natal, aconteceu ontem, eu ganhei de presente do meu irmão e da esposa dele esse Grootzinho aqui, lindo, maravilhoso. E assim, ele é incrível. Tanto que ele vai ficar aqui junto com as outras partes do meu cenário e ele é incrível. Tanto que eu até vou deixar ele aqui comigo enquanto eu apresento um pouco a proposta desse vídeo. Como vocês podem perceber, o Groot ele apenas tem algo entendível por nós como I'm Groot, né? Ou eu sou o Groot. É interessante porque dentro do universo de Guardiões da Galáxia é percebido que é entendível o que o Groot tem de acordo com a conexão que você tem com ele. Mas também é algo aprendido, tanto que o Thor ele entende o que o Groot fala, porque ele aprendeu durante a escola, da infância, e em algum momento ele aprendeu isso. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre Conlang, mas mais especificamente uma coisa interessante chamado entonação. E a entonação é algo muito importante, principalmente quando você tem uma Conlang mais curtinha, menorzinha, com apenas 3 palavras, I am Groot, que vai depender da entonação que ele faz, dependendo da forma como ele fala, e de todo um contexto. Obviamente, existe apenas 3 palavras, mas infinitas formas de se fazer. E é interessante porque quando você entende que a entonação faz diferença, porque dependendo de onde você vai colocar a mudança de frase, como por exemplo, uma afirmação vira uma pergunta simplesmente através da entonação, mas a forma como você coloca o esforço em uma palavra faz toda a diferença. Então, pessoal, vou começar com esse vídeo aqui, tá com a legenda em espanhol, mas vai ser o suficiente para a gente conseguir entender o que eu quero dizer. Esse vídeo ele é uma sátira com a famosa frase de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Só que existe uma discussão dentro daqui, é aí que está a piada, de onde a gente coloca a reflexão em cima. A entonação está em ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, essa é a questão, ou é a questão. Onde se coloca a entonação? Vamos ver aqui antes da gente ir continuar falando mais sobre isso e vamos ver as diferenças e como isso faz no entendimento das frases. To be or not to be. That is the question. Sorry. Né? Então, até começando aqui sem uma entonação nenhuma, apenas colocando vírgulas, onde simplesmente virou a frase pela frase, né? I mean, yes, yes, but if you don't mind a note, or to be or not to be, because it's the choice. It's the choice. Hi, to be or Yeah, not to be. yeah, that's right. To be. E é legal porque quando a gente pega aqui agora, né, o ser ou não ser, né, ser ou não ser, eis a questão, você percebe que quando a ênfase está no ou, está muito mais em cima da reflexão pela reflexão, onde a introspecção se torna mais forte, porque devido a essa introspecção de ser ou não ser, é como se eu tivesse essa maior ideia de que será que seria esse ou seria esse? E é legal porque, já que estamos falando em ser ou não ser, eis a questão, onde apenas a ideia de ou traz uma ideia e uma reflexão diferente. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de um texto escrito, é mais difícil você conseguir colocar a reflexão em cima da palavra que você quer. Normalmente a gente coloca um sublinhado ou letras capitular
ou até mesmo um parênteses, ou alguma coisa que mostre que isso realmente a entonação está aqui, onde a gente quer que realmente o leitor entenda que a reflexão está ser ou não ser, ser ou, hein? Sublinha, eis a questão. Então você percebe que a pessoa trouxe essa pausa, ou até mesmo você podia colocar dentro da sua descrição, a pessoa falar ser ou não ser, eis a questão, onde o personagem percebe que no momento onde acontece o ou, existe uma pausa, onde você pode colocar dentro do beat, ser ou não ser, ser ou, onde o personagem para de dar uma respirada, ou você coloca alguma forma que traz essa ideia de respirada, ser ou não ser eis a questão. Então, é interessante você ver que a entonação em cima do ou gera uma introspecção maior se você vai fazer aquilo ou não. Be or? It's not the skull. What? It's not the skull. That's the wrong speech, the wrong soliloquy. Sorry, Papa, hi. I couldn't help but I was just overhearing. It's really not that. Try this. To be or not to be, that is the question. To be or not. No, to be or. Então aqui agora, quando ele fala que é para reforçar o não, né? Ser ou não ser. Então aqui agora você percebe que a ênfase está no não ser, onde o não ser representa muito mais importância do que o ser, seja como a busca do não ser ou a represália do não ser, onde ser ou não ser. Eis a questão. Então você percebe que simplesmente agora saindo do ou, onde existe essa introspecção, para o não, existe essa ideia. Você percebe que existe toda essa mudança de intenção, porque onde está a ideia? Uma discussão que eu tenho com meu irmão, no caso não é uma discussão que a gente debate um contra o outro, mas é algo que a gente gosta de conversar, principalmente sobre oratória, intenção e usar as palavras como elas deveriam ser usadas dentro das suas intenções e gramáticas, e etimologias, etc e tal, dentro de um contexto. Se você utilizou uma palavra, que nem, por exemplo, que eu até dei esse exemplo lá para ele, dentro da língua portuguesa a gente tem como cheiro, odor e aroma são sinônimos. Tem a ideia de estímulo olfatório. Mas cheiro pode ser algo um pouco mais cotidiano, o cheiro disso, o cheiro daquele outro, onde o aroma normalmente é algo positivo e o odor é algo negativo. Mesmo que os três tenham a mesma proposta de referenciar a um cheiro, dizer que a pessoa tem cheiro, você está neutralizando a proposta, onde você pode colocar um cheiro bom, um cheiro ruim, onde você neutraliza e intensifica com um positivo e negativo. Mas se você coloca que a pessoa tem um aroma, você já percebe que aquela pessoa que está dizendo possui um filtro de que aquele estímulo olfatório é positivo. Como fala o odor, é o estímulo olfatório negativo. E você pode até criar um contraste entre ele possui o aroma de morte. Então você percebe que o personagem ele aprecia um cheiro ruim porque ele utilizou disso. Então você percebe que dependendo da palavra que você usa, da intenção que você usa, muda totalmente. E por que isso tem a ver com o Groot? Porque o Groot traz muito a ideia de intenção. Onde você até mesmo pode, quando for construir a sua conlang, colocar a sua língua fantástica, colocar intensificadores dentro da própria estrutura gramatical escrita. Claro que trazer a estrutura gramatical falada, principalmente se você está falando de uma animação, de um filme, uma comunicação mais direta, mas se você está falando sobre uma conlang escrita, colocar uma intensificação dentro da própria estrutura escrita pode ser feita. Então é legal porque até mesmo se você não estiver construindo conlang, mas simplesmente estiver falando sobre um diálogo ou uma descrição, faz toda a diferença a palavra que você for usar. Or? No, it's a choice, or not to be, that is the question. Well, or there's no point in stressing or. Just try it. To be or not to be. So who are you? I'm just an actor. And I suppose you played Hamlet.
Yeah, I have actually. Yeah, Oh, sorry, I didn't realise. that's all right. It's Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. These film stars, they don't really know. Look, to be or not to be, that is the question. So to be or not to, To be or not. That's to be or not to be. I suppose you're going to tell me you've played Hamlet. Not yet. No, it's to Então aqui a gente traz aquela, né? Agora a ênfase está no to be, ser. Aqui a gente já traz um pouco mais uma proposta poética, onde o que é ser? O que é não ser? O que é individualidade? O que traz o significado de uma existência? Tanto que ela enfatiza o ser ou não ser do segundo. Poderia colocar ser ou não ser, onde esse ser está muito mais relacionado à existência e à reflexão da ser, da individualidade propriamente dita. Então você percebe que existe sim essa mudança, algo que é bem interessante. be or not to be. No, To be or to not be to be. or. Time out. Sorry. Just calm down, right? It's simple. Or. Don't lose focus. To be or not to be, that is the question. Yeah. To be or not to be, so that land on it. Just to be Então aqui ele traz onde a importância está nessa pergunta. Onde ser ou não ser, essa é a questão. Então aqui você percebe que não importa mais o resto, se é ser, se é não ser. O importante é que essa pergunta específica precisa ser respondida. E como ela vai responder, seja lá como for. Então é legal que, novamente, aqui, dependendo de que o ser ou não ser, essa é a questão. That's the question. Então você percebe que, novamente, agora, a mesma frase, porém, quando a gente enfatiza no essa aqui é a questão. that is And I the suppose, question. Sit on it. You can sit I suppose they let you play Hamlet. back. Yeah. That is it. I would even sit there. It's like a pivot. Be or not to be. No, idiots. To be or not to be, that is the question. Então, quando a gente mostra agora that is the question, essa é a questão. Onde você mostra que essa pergunta é a pergunta mais importante de todas. Claro, porque antes, quando a gente falava that is the question, tipo assim, that's the question, significa que essa pergunta é o que a gente precisa focar. Essa pergunta de ser ou não ser é a pergunta que a gente tem que colocar os nossos esforços nessa. Mas quando fala that is the question, tipo, como se essa fosse a maior pergunta de todas. A gente escalona quando fala that's the question, por that is the question, a gente escalona totalmente a importância da frase que é representada aqui. To be or not to be. It's right in the middle of the line. To be or not to be. Hi, Eddie. Lend me your ears. To be or not to be, that is the question. Aí agora, a gente, quando fala the question, a gente escalona de uma outra forma, trazendo uma outra representação. E você percebe que quando fala that the question, tipo, essa é a pergunta muito importante, that is the question, essa é a pergunta mais importante. E quando fala the question, mostra que, na verdade, essa é a única. É a única. Onde que
Antes, quando fala that's the question, tipo assim, nossa, essa é a pergunta mais importante dentre todas essas aqui. Agora, that is the question, essa é a pergunta mais importante de todas elas. Agora, quando fala the question, onde é não apenas a mais importante, mas a única. Não importa qual seria as outras, porque essa é a questão. To be or not to be? That is the question. Skull. Nesse caso foi mais pela piada pra poder, tipo, todas as partes da frase serem entonadas, né? The skull. The skull in this bit. Sorry, who are you? It is I, Hamlet the Dame. By the way, she doesn't know what she's Just leave him alone. Might I have a word? I hope you don't mind. Just a minute. Just a minute. To be or not to be, that is the question. E o legal é que agora, quando a gente foca no question, significa que agora a nossa atenção não tem que ir pro fator da resposta em si, mas sim o que a questão tem a nos trazer. E é legal porque quando ele simplesmente muda e fala não apenas a parte da própria palavra, essa entonação da palavra em si, mas você também percebe no tom da palavra. Porque você podia falar assim, ser ou não ser, eis a questão. No caso, eis a questão. Onde você fala, ó, essa é a pergunta que vocês precisam responder. Então você percebe que até mesmo a intenção vocálica também é importante. Isso é algo que eu acho incrível na dublagem, onde eles conseguem trazer toda essa intenção apenas com a voz, né? Claro que a parte visual ajuda, mas a intenção muda totalmente, a parte sonora muda totalmente. E você percebe que aqui, quando ele fala that's the question. Então você percebe que sim, pessoal, vocês estão muito focados em entender o que é ser ou não ser, ou o que é ser o ser, ou o quanto essa pergunta ela pode impactar. Só que não, o importante aqui é vocês imaginarem qual a reflexão e como essa reflexão pode mudar aquilo. Então, preste atenção na pergunta que eu estou fazendo. Então, no ser ou não ser, eis a questão, foca no... Pessoal, olha essa questão específica. Então agora eu vou mostrar um vídeo em português, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender a pontuação em cima da intenção aqui mostrada por ela, onde ela vai trazendo a mesma ideia. Que a entonação pode mudar o sentido e a intenção de uma frase? Acompanhe. Eu nunca falei pra ficar com ele. Eu nunca falei pra ficar com ele. Então, no caso, né, ela foca agora no eu. Eu nunca falei. Você pode ter ouvido de outras pessoas, mas de mim você nunca ouviu. Eu nunca falei pra ficar com ele. Né? Então aqui, eu, você pode estar falando, assim, estão falando isso de mim, mas eu nunca. A foca, então, agora está em cima do nunca. Eu nunca falei pra ficar com ele. Né? Então aqui agora significa que eu já falei para você fazer outras coisas com ele, mas ficar eu nunca disse. Eu nunca falei pra ficar com ele. Nesse caso, agora eu falei para você ficar com pessoas, mas não precisa ficar com ele. Beija, sei lá o que, mas ficar? Não. Ficar com ele ainda? Não. E aí, qual delas você prefere? Então, pessoal, eu quis trazer esse vídeo para mostrar para vocês que, claro, eu não vou destrinchar a língua do Groot, né? Porque pelo fato de que existe toda a ideia de misticismo por detrás, mas
Por que não utilizar então das entonações para entender a linguagem, para criar a linguagem e para se comunicar? Isso é o mais importante. Você, mestre, na hora da interpretação, colocar as palavras nas intenções corretas, vão criar diversas outras gatilhos em cima dos personagens, em cima da cena. Onde tá lá o vilão, onde você preparou todo o discurso, e na hora que você vai ler o discurso, ou declamar o discurso, colocar as pausas onde deveria fazer com que a sua voz seja colocada mais alta no momento que for trazer toda a revelação, mas trazer para o fundo uma voz até um pouco mais pesarosa, quando for mostrar, por exemplo, a motivação por detrás de toda essa intenção para aquilo. Então você percebe que a forma de falar, a intenção colocada, está diretamente ligada na forma de comunicação. E se o Groot, com 3 palavras, I'm Groot, consegue trazer diversas ideias, obviamente, com certeza, você com todo o vocábulo construído pela sua conlang, ou até mesmo algo escrita pela língua portuguesa mesmo, como você for escrever as suas narrativas, interpretar mestre, word builder, escritor, escritora, você é capaz de construir muito simplesmente trazendo uma entonação em cima da verdade, mentira, da afirmação, da negação, da pergunta, questionamento e até mesmo modificar, manipulando o como, o porquê você disse aquilo. E obviamente, se for construir uma conlang onde você na própria gramática escrita, na morfologia da palavra, da frase, tem toda a parte de intensificação e entonação em cima, perfeito, faça isso. Então pessoal, esse aqui foi o meu vídeo trazendo um pouco mais sobre a entonação, até mesmo trazendo aqui o Grootzinho como meu presente de Natal, ganhando do meu irmão e da esposa dele. Eu quero muito agradecer ao Pedro Henrique e a Ana Paula por terem dado esse presente maravilhoso. Ele vai estar aqui para sempre aí na minha estante. E eu precisava de uma desculpa para falar sobre o I'm Groot e agora, obviamente, tive isso. Muito obrigado. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quer que eu fale sobre a conlang do Groot, toda a parte histórica e estrutural para a gente construir algo nesse ponto? Perfeito. Gostou de como você pode construir essas entonações e transformar os seus diálogos? Perfeito também. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!